Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, o Cristo. Que privilégio dos santos, poder nesse chamado à adoração, podemos então assim adorarmos ao nosso Deus coletivamente e sermos edificados pelo poder do Evangelho. Então, sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Marcos. Vamos dar continuidade ao que o reverendo Claudino tem feito. Marcos, desta feita, Marcos capítulo 1. A exposição se dará dos versos 21 a 34. Marcos capítulo 1, 21 a 34. A palavra do Senhor diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, Jesus o Cristo, tua palavra foi lida. Que ela possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos sair daqui impactados pelo poder do Evangelho. Nos abençoa, Pai, em teu santo nome, que eu oro e agradeço. Amém. É sabido pelos irmãos que no Antigo Testamento, as pessoas que elas eram ungidas, que recebiam autoridades de Deus para exercer liderança, como rei, juízes, notoriamente eles faziam por onde, na prática, demonstrar essa autoridade que lhe foi outorgada. E aqui Marcos, ele demonstra isso na prática, em todo esse capítulo. Antes, Marcos afirma categoricamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E agora, nesses versos que nós acabamos de ler, Marcos demonstra isso na prática. Antes, na tentação no deserto, entre Jesus e o diabo, agora no dia a dia, no cotidiano das pessoas, expelindo demônio e curando enfermos. E Marcos, ele faz questão de ressaltar que o primeiro milagre de Jesus nesse evangelho é justamente essa expulsão desse demônio. E não só nesse, mas o reverendo Claudino, com o passar da exposição, nós vamos ver outros casos de expulsão demoníaca. Mas também há outros milagres, como o milagre da cura, como nós iremos analisar hoje aqui também. Marcos vai abordar pelo menos umas 9 curas, milagres de fenômenos da natureza. E se a gente for levar em consideração o que João fala, não caberia nos textos sagrados todos os milagres que o nosso mestre havia operado.
E o interessante, como nesse preâmbulo destacar, que Marcos ele considera o ensino e a pregação de Jesus intrinsecamente relacionada com esse fenômeno da cura e da expulsão de demônios. Porque Marcos demonstra que a autoridade do mestre se dava também pela autoridade do ensino. E quando Jesus ensinava, nem os demônios resistiam. E interessante que em toda a Bíblia nós vemos a ação do inimigo na vida das pessoas. Antes desse evangelho nos alcançar, de sermos libertos pelo poder de Cristo, muitas pessoas, todas as pessoas em menor ou maior grau, são dominados pelo diabo. Algumas pessoas são tão dominadas que chega a esse ponto que nós vemos aqui, da possessão demoníaca. E interessante que, da mesma maneira que pessoas são dominadas, possuídas pelo diabo, existe uma contrapartida. A Bíblia nos manda ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriaguei com vinhos. O versículo termina aí? Não, o que é que o versículo diz? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enquanto uns estão meio assim, caminhando, cambalejando, outros estão o quê? Buscando ser cheios do Espírito Santo. E veja que esse é o nosso contexto, esse é o nosso preâmbulo. Eu vou tentar expor agora verso por verso e vou pedir para que os irmãos voltem seus olhos para o verso de número 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Veja que uma marca característica do ministério de Jesus Cristo era o ensino. Por isso que de vez em quando ele estava lá no templo, em Jerusalém. Quando ele não estava no templo, ele estava na sinagoga, quando ele passava nas cidades. E a sinagoga, ela tinha um papel não só de adoração aos sábados para os judeus, mas a sinagoga, ela também tinha uma função de ensino, né? As crianças aprendiam na sinagoga, algumas causas de teor jurídico eram resolvidas na sinagoga. Então, a sinagoga ela tem um papel importante porque demonstra, assim, o ensino também do mestre, do Senhor Jesus. E veja que Marcos, no seu evangelho todo, ele dá mais ênfase aos prodígios, aos milagres de Cristo do que ao ensino. Mas será que Marcos estava dizendo que o ensino não era importante, o que era mais importante eram os prodígios e milagres? Não. Das 17 vezes que o verbo ensinar aparece em Marcos, 16 estão atreladas à pessoa de Jesus. Então, o ensino é marca característica da vida e do propósito de Cristo. Porque nem os demônios, nem a doença resistia ao ensino do mestre. E a minha primeira aplicação nesta noite é: será que eu e você estamos vindo a esse templo da Igreja Presbiteriana Memorial para aprender mais dos ensinos do mestre ou simplesmente para gozarmos dos milagres de Jesus? Já parou para pensar nisso? O que é que te motiva a vir domingo a domingo aqui na igreja? Será que de fato você quer aprender com o mestre Jesus os seus ensinos, ou você tem uma relação de escambo, mercadológica com Deus? Ele te abençoa e você recebe. E vamos continuar e aprendendo algumas outras lições. Agora desta feita, no verso de número 22. Veja o que o verso 22 fala. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Veja que eles não só se maravilhavam com o ensino de Jesus, mas como Jesus ensinava. E o texto e o verso é bem claro, que esse ensino de Jesus era com autoridade. Então, a diferença do ensino de Jesus para o ensino dos escribas, que é destacado aqui, é porque Jesus falava com autoridade. Se vocês perceberem hoje na prática, o mesmo texto, lido por pessoas diferentes, causa impactos diferentes, né? Quando a pessoa é chamada para a pregação de fato do Evangelho, que as pessoas sentem o poder de Deus na palavra, a mudança, a arrependimento, a constrangimento. Mas quando é um embuste, um impostor, aquele mesmo ensino,
ele não encontra guarida nos corações. E Cristo, ele ensinava com autoridade. E os escribas eram um grupo muito importante na época, principalmente ali no Velho Testamento, onde eles guardavam a lei, eles interpretavam a lei. E os escribas, eles são o grupo ferronho que batia de frente com Jesus. Por isso que é destacado aqui os escribas. Agora veja que esse ensino de autoridade de Cristo é o ensino que marca justamente a vinda do reino de Deus e a autoridade de Jesus em expulsar demônios. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Então, Marcos, desde já, está demonstrando o motivo do ensino, um ensino com autoridade, para destruir as obras do inferno e nos trazer salvação. Vamos continuar? E agora observar o verso de número 23, quando o autor diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Veja que aqui aparece um fenômeno que hoje, na nossa modernidade líquida, esse fenômeno ele tem duas grandes vertentes, que eu gostaria de lembrar aos irmãos. E todas essas duas grandes vertentes são extremistas. A primeira vertente é em relação aos demônios, que muitos desacreditam, não dão ênfase à presença do diabo e dos demônios na terra. Muitos incrédulos tentam explicar tudo por fenômenos científicos. Tem um poeta, Charles Baudelaire, que ele diz uma coisa interessante, que a maior mágica do diabo realizada por ele foi convencer a sociedade que ele não existe. Que interessante, né? A maior mágica do diabo realizada por ele foi convencer a sociedade que ele não existe. O casal Warrens, um casal de parapsicólogos norte-americanos falecidos, ela tem uma frase muito interessante que diz assim: você não pode acreditar no diabo, mas ele acredita em você. Ele acredita muito nas suas capacidades, ao ponto de acreditar tanto em você, que ele lhe tenta e faz um circo na sua vida para que você caia que nem um patinho. Qual é o outro extremo dessa relação de demônios e do diabo? Tem um grupo que é cético, que não acredita, que diz que é fantasia, que a ciência explica. Mas tem um outro grupo que é extremista, que dá tanto lugar ao diabo, que em algumas reuniões, que não são cultos, né, nessas igrejas, eles chamam de reuniões, que dão até o microfone para ele falar. Vocês já viram. Entrevista com o demônio. Eles perguntam o nome, quantos são, de onde vem, aquele teatro todo. Eles têm uma reunião específica para isso, para dar crédito ao demônio. E veja, uma igreja que dá mais crédito ao demônio do que a pessoa de Cristo, ao Espírito Santo, há de se duvidar dessa comunidade. Vejam que são dois extremos: o lado cético, não existe, é ciência, e um outro lado religioso, que eles dão tanta ênfase que chamam o diabo até para sentar no púlpito. E veja, meus irmãos, todos esses dois lados são extremistas e eles são perigosos. E observe que alguma dessas igrejas que gostam tanto do diabo, que chamam eles para sentar, para conversar, para dialogar, para entrevistar, tem umas táticas de expulsão demoníaca miraculosas. Parece Harry Potter, com a varinha mágica, palavras de efeito, sim, salabrim, vincarto, leviosa. Parece que é todo um teatro, não só basta dizer cala-te, como Jesus falou, e sai dele, mas não, é todo um teatro para comover as pessoas. E nós não aprendemos assim no texto. O que é que o mestre fala? Cala-te, sai dele. Então não precisamos de palavras mágicas, meus irmãos. Precisamos assim anunciar as boas novas do Evangelho, porque nenhum demônio ele vai resistir ao poder da pregação do Senhor. Vamos continuar e observar algumas outras verdades. Agora no verso de número 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que essa afirmação, bem sei quem és, é encontrada
diversas vezes no Novo Testamento. E esse verbo vieste, o verbo vir, ele vai justamente dar essa ideia de que Marcos sabia quem era Jesus e qual era a sua missão. E esse vir aqui, o entendimento encarnacional dele era diferente do que a gente encontra lá em João capítulo 1, 9 a 14, que tem a ver sobre a vinda de Jesus. Mas o que importa aqui destacar desse vir, desse vieste, é o que os próprios demônios conheciam a missão e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, eles saíam facilmente, eles não se resistiam, eles não ficavam dialogando com Cristo, porque eles sabiam o poderio de Cristo. E Cristo, então, assim o expulsava. Por isso que a destruição do domínio de Satanás é uma consequência natural de Jesus trazer o reino de Deus. Porque Jesus amarrou o valente, saqueou o inferno através da sua vida, através dos seus ensinos. Então, esse é o nosso mestre. Agora, o que me chama a atenção nesse verso é que eu gostaria de aplicar nesta noite para os irmãos, que até os próprios demônios conheciam Cristo e a sua obra. Mas será, meu irmão, que eu e você, nós sabemos quem é Cristo hoje? Será que eu e você, nós entendemos o motivo de estarmos aqui para aprender com esse mestre? Será que Cristo é o cara lá de cima, como diz uma ex-apresentadora aí? Uma ex-apresentadora dizia que ele é o cara lá de cima, né? Tem outro que diz que Jesus é um extraterrestre que veio trazer soluções, ou foi um profeta iluminado que reencarnou diversas vezes. Mas, de fato, quem é Jesus? Será que eu e você, nós estamos vindo, domingo após domingo, saber quem é Jesus? Ou nós iremos deixar isso com os demônios? Porque veja que os próprios demônios sabiam quem era Jesus e sua missão. Ele é o Santo de Deus. E uma outra questão que eu quero abordar. Será que eu e você, nós dizemos publicamente, no nosso cotidiano, que Cristo Jesus é o Santo de Deus? Ou nós nos escondemos nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, na nossa vida pessoal aí fora, e eu sou um cristão 007, ninguém sabe a minha identidade? Será que eu e você, além de sabermos quem é o Cristo que nós servimos, será que nós também proclamamos que Ele é o Santo de Deus, como foi feito aqui por esses demônios? Ou nós somos envergonhados e nós vivemos uma vida desconexa com o que estamos fazendo aqui na igreja? Veja, meus irmãos, que eles diziam, Ele é o Santo de Deus. Que possamos também hoje proclamar, e não os demônios, que Jesus ou Cristo é o Santo de Deus. Ele veio buscar e encontrar esse perdido. Vamos continuar? E agora, observar o verso de número 25. O verso 25 diz assim: mas Jesus o repreendeu, dizendo-te, cala-te e sai desse homem. Veja que, como eu já falei anteriormente, Jesus ele não usa palavras mágicas, não faz uma entrevista com o demônio. Jesus ele não quer saber a origem desse homem, o que aconteceu com esse homem depois, quem era aquela legião, aqueles demônios, os nomes, o que ele estava fazendo, porque isso não importava. O que importa para Marcos aqui é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus tem autoridade no seu ensino para expulsar demônios e proclamar as boas novas de salvação. Por isso que ele não dá crédito ao demônio ou a essas entrevistas miraculosas, porque ele sabe que a função do demônio é matar, roubar e destruir. E quantas igrejas, as pessoas pensam, a gente pensa muitas das vezes que uma das atuações do demônio de destruição é só a possessão demoníaca, ou nesse período de carnaval, ou através da mídia. Mas a pior destruição que ele tem feito hoje em dia, meus irmãos, é colocar pessoas de frente da igreja do Senhor para pregar que não são chamadas por ele. São fanfarrões, enganam o povo com um falso evangelho,
fazendo promessas que Cristo não prometeu. Isso é a pior destruição que os demônios têm causado no meio da igreja evangélica brasileira. Muitos são considerados pastores por título, por nome e por cargos, mas não são comprometidos com o evangelho de Cristo Jesus, enganando a si mesmo e enganando o rebanho de Cristo. Então, o diabo ele tem feito uma destruição enorme, meus irmãos, dentro dessas igrejas. E se um dia você pensar em sair dessa igreja, não saia dessa igreja porque tem pessoas bonitas na outra, porque tem ar-condicionado, porque eles têm coffee break, porque eles têm pregadores com aquelas calças arrochadas, um cabelinho assim na régua, não. Procure uma igreja que as pessoas lá sejam comprometidas com o evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja que diga assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E a maior destruição que o diabo tem feito não é agora no carnaval, não. Geralmente a gente associa isso, né? O carnaval, a festa pecaminosa, a festa da carne. Mas ele tem entrado na igreja nos púlpitos com um falso evangelho, com uma doutrina que não é a do Senhor Jesus. E que essa igreja venha ser uma igreja que reconhece, que seja reconhecida pelo poder do evangelho, pela sã doutrina, em que essa sã doutrina venha impactar as pessoas que estão aí fora, perdidas, achando que o mundo, que a realidade é isso que se vive. Mas é o evangelho de Deus, é o poder de Deus. Vamos continuar? E agora observar o verso de número 26. O verso 26 diz assim: então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Veja que interessante, que os demônios, o diabo não resistem à palavra de Cristo, ao seu senhorio, à sua missão, né? Aquele Jung Yang, que geralmente o pessoal compartilha naquelas correntes de WhatsApp, vocês já viram, Jesus assim musculoso e o diabo musculoso numa queda de braço. Aquilo não tem nada a ver, meu amigo, não existe isso não. Parece que existe essa luta assim, entre o céu e terra assim. Não, Jesus já venceu a batalha, não é esse Jung Yang não, o bem contra o mal. Não, não é isso não. Porque Jesus tem autoridade através do seu ensino, ele já venceu, já pisou, já amarrou o valente, já pisou a cabeça da serpente. Mas veja o estrago que o diabo faz na vida das pessoas. Veja que antes de sair ele se agita, violenta o corpo daquela pessoa. Que desgraça é cair, ser possuída por um demônio, pelo diabo. Que Deus tenha misericórdia. Mas o que é que nós aprendemos aqui? Que o reino de Satanás ele teve que dar lugar ao reino de Deus. Veja que ele pode espernear, pode ser violento, pode questionar, mas ele não resiste o poder da palavra do Senhor Jesus o Cristo. Ele é real, mas ele é derrotado. E nós estamos esperando ansiosamente a vinda do nosso Rei, para enfim termos paz e não sermos mais perturbados pelo tinhoso. Vamos ver o verso número 27 agora. O verso 27 diz assim: todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. Aqui existe uma pergunta cristológica, que Marcos demonstra aqui, através dessas perguntas, por que Jesus de Nazaré veio. Qual é a função dele? Que é justamente demonstrar que ele é o Filho de Deus e sua missão clara de buscar encontrar o que se havia perdido. Veja a cristologia aqui claramente, quem é Jesus e o que ele tem feito. Veja como Marcos é esclarecido nesse sentido. E veja algo também interessante, que se não for através de Cristo, as pessoas não podem ser libertas. A educação, ela não liberta as pessoas. Só o poder do Evangelho do Senhor liberta as pessoas. E Deus seja louvado por isso. Vamos ver agora o verso de número 29. Verso 29 diz assim: e
Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Veja que essa comprovação que desde o início Marcos está fazendo, demonstrando que Cristo, de fato, é o Filho de Deus e a sua missão, ele continua aqui. Veja que antes foi a expulsão de um demônio. Agora é a cura física. De quem? Da sogra de Pedro, num sábado à tarde. E Marcos ele faz distinção desses dois grupos, entre essa expulsão desse demônio com essa cura. Mas ambos, eles são curados pelo poder de Jesus, do seu ensino e da sua autoridade. Agora, o interessante é chamar a atenção que muitos foram curados e muitos aqui, a gente não pode confundir que algumas vezes aquelas pessoas que chegaram a Jesus não foram curadas. A gente tem que ter cuidado com isso. Que muito está se referindo aqui à quantidade de pessoas. Não quer dizer que, esse foi, esse não foi, porque falhou o poder da varinha mágica de Jesus. Não está dizendo isso. Muitos foram curados no questão de números. Muitas pessoas se encontravam com Jesus e receberam, então, seu amor, sua misericórdia. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a atitude dessa mulher que foi curada, essa sogra de Pedro, no versículo 31. Veja o que acontece depois da cura. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja que atitude bonita dessa mulher. Ela demonstrou a gratidão e o amor que ela sentiu pelo Mestre Jesus, servindo as pessoas. Que bonito, né? Que interessante. Aí o que a gente pode aprender e aplicar aqui desse verso? Será que todo mundo na igreja foi chamado para pregar? Será que todo mundo na igreja vai mostrar essa gratidão, esse amor, esse serviço no púlpito, pregando, cantando, tocando piano, sendo presbítero? Não, meus irmãos. O serviço e o amor dentro da igreja, eles podem ser demonstrados de diferentes maneiras. Que lindo, né? No caso dessa mulher, foi servindo a comida e fazendo a comida para aquelas pessoas que estavam presentes. Então, eu e você, nós temos um chamado de servir e amar em qualquer posição que estejamos ocupando dentro da casa do Senhor. Que privilégio é podermos servir ao Mestre, o Senhor Jesus, e atender ao seu chamado. Deus seja louvado por isso. Vamos continuar. Vamos ver o verso 31. O verso 31 diz assim: Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja que os prodígios de Jesus, eles denunciam a sua missão, como eu estou falando desde o início. Lá na tentação no deserto, na expulsão do demônio, na cura da sogra de Pedro. Jesus não era um taumaturgo, palavra difícil para um domingo à noite, né? Taumaturgo. Jesus não era um curandeiro, um fazedor de milagres, não. O que Jesus estava demonstrando aqui, que mais do que receber a cura divina ou a libertação das obras do diabo, é ter Jesus no nosso meio, porque Ele veio nos salvar. Essa é a função do Senhor Jesus Cristo. E que relação eu tenho com Ele? Então, melhor do que receber bens, curas, posses, qualquer outra coisa, é a vida do Senhor Jesus Cristo nos salvando, nos trazendo paz e tendo a esperança que Ele voltará para nos levar. Agora vamos ver o verso de número 32. O verso 32 diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Essa palavra todos, no verso 32, e a palavra muitos, no verso 34, elas não são antagônicas, elas não são contrastantes. Em Mateus 8,16, há uma expressão invertida lá. E essa expulsão do demônio, tanto desse homem na sinagoga, como a cura da sogra na casa de Pedro, demonstra que Jesus era sensível
as necessidades humanas. Uma outra característica que marca o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas ficaram sabendo, começou a correr a fama de Jesus, e as pessoas que se aproximavam-se ali do Mestre, Jesus sentia empatia, sentia misericórdia, estendia a mão e curava. E esse Jesus é o mesmo, ele não mudou. Ele sabe, meus irmãos, a nossa dor, ele sabe os nossos sofrimentos, ele sabe das nossas enfermidades, e ele sente empatia, ele sente amor, ele é misericordioso para com cada um. Muitas das vezes nos sentimos abandonados, isolados, tristes, mas saiba de uma coisa, que esse Jesus Cristo, ele sabe o meu, sabe o seu nome, sabe o que eu e você, nós estamos passando, e ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas enfermidades. Então você e eu, nós não estamos só, nós temos esse mestre com poder e autoridade que alivia a nossa dor, que o seu fardo é leve, que nos ajuda a passarmos pela prova, dando glória a Deus. O que foi que ele falou? No mundo nós teremos aflições, mas o versículo termina aí? Não, o que é que o versículo diz? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, ele não esquece de mim, o Senhor não esquece de você. Ele cuida de cada um, e por onde Jesus passava, ele atendia às necessidades desses moribundos, dessas pessoas que muitas das vezes eram rejeitadas socialmente, eram marginalizadas, viviam à margem, e Jesus acolhia, abraçava, curava, chamava pelo nome. Esse é o nosso mestre. Não é um mestre só da intelectualidade, mas é um mestre que se fez carne, habita entre nós, nos conhece pelo nome e diz: vinde, filhos meus, benditos do Senhor. Vamos continuar. Vamos ver agora o verso de número 34. O verso 34 diz assim: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. A grande pulga e a grande questão aqui que incomoda é porque Jesus, logo nesse início do seu ministério, se privava em revelar quem era ele de fato. E acho que era muito complicado, porque havia muitas curas, muita expulsão de demônios, pessoas que ressuscitavam. Então, na época, para você evitar esse burburinho, esse comentário, era bem complicado. E os próprios demônios falavam quem era Jesus, como foi o caso aqui da expulsão, né? Ele é o Santo de Deus. Alguns autores, alguns comentaristas, eles dizem que Jesus pedia para evitar que falasse, para ele não ser considerado como um tal marturgo, um curandeiro. Eita, lá vem um curandeiro, e todo mundo atrás de Jesus só para receber a cura. Ou que Jesus fosse visto como uma figura nacionalista, uma figura política. Eita, lá vem Jesus, vamos tomar agora o reinado de Roma. Ou então, uns dizem que era para evitar conflitos com os fariseus, uma crise lá ferronha com os fariseus, com os escribas, e uma trama ali. Mas o que se sabe é que Jesus Cristo, ele começa a revelar quem é, dizendo que era o Filho de Deus, quando ele começa a entrar em Jerusalém, e começa então a revelar que ele era o Filho de Deus. Mas até então a sua fama percorria, e muitas pessoas chegavam a Cristo, não pelo que ele ensinava, mas pelo que ele poderia fazer, que ele poderia operar. E tem um comentarista que diz assim: a natureza de Jesus não deveria ser revelada até que ele mesmo estivesse pronto a fazê-lo. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre essa popularidade e essa fama de Jesus em relação à sua resposta, à sua atitude em meio ao crescimento dessa sua fama, dessa sua popularidade. E eu gostaria que vocês vissem a reação do mestre, para nós trazermos então a nossa última aplicação desta noite. Verso 35.
Veja que depois lá do 34, que muitas pessoas eram doentes e as pessoas começaram a saber quem era e era, o que é que aconteceu? Veja o verso 35, que Claudino vai continuar no próximo domingo, se Deus quiser. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Veja, o que é que Jesus nos ensina aqui? Que Ele nos ensina que no nosso ministério, o mais importante na nossa caminhada cristã é termos uma vida de oração do que vivermos milagres. Veja que interessante. O mais interessante, quando Jesus curava e Ele estava famoso, o que é que Ele fazia? Ele não ia para o meio da multidão e dizia, eu sou o máximo, eu estou aqui, me adore. O que é que Ele fazia? Ele se retirava e iria para lugares e orava, nos ensinando que o mais importante na nossa vida é orar do que operar milagres. O que é que a 1 Coríntios 13 fala? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu fico imaginando, meus irmãos, hoje em dia, esses pregadores famosos aí, esses pregadores do telhado, né? Tem uns pregadores do telhado, esses pregadores do telhado, fazendo, operando curas e milagres, com esses blogueiros de hoje em dia, esses digitais influencers. Venha, hoje é o grande dia da cura e milagres. Eu vou passar o paletó, as pessoas vão cair, porque eu sou o máximo. Venham, venham, grande cura, concentração cruzada de milagres. Veja, Jesus fazia isso? Não. O que é que Jesus fazia? Se retirava para orar. Mas hoje não. As pessoas usam o poder do púlpito para se promover, para atrair glórias para si, enganar as pessoas. E Jesus nos dá a maior lição, meus irmãos, maior do que operar milagres, curas, fenômenos estrambólicos, é termos uma vida constante de oração, simplicidade, entendendo o nosso chamado, que é servi-lo com alegria e amor, gratidão e devoção. E veja, através da oração, nos relacionamentos também com Deus, o próprio Cristo nos ensinou a orar. Quando Ele diz, Pai nosso, que estás no céu, não é? E você, já orou nesta noite? Além desse momento aqui no culto, você tem uma vida de oração eficaz? Você se derrama na presença do Mestre para orar, pedir misericórdia, para que Ele venha ali usar na obra dEle e proclamar, dizendo que Ele é o Santo de Deus? Se não, vamos fazer isso agora. Vou ficar em um momento em silêncio, você ora, e daqui a pouco eu rompo o silêncio com oração. Soberano Deus, eterno Pai, Tua palavra foi lida, Pai. Que a Tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações, que possamos sair daqui renovados pelo poder do Evangelho, que possamos, Pai, entender quem é o Senhor, a Sua pessoa, a Sua missão, e mais do que isso, que possamos proclamar, Pai, a Tua missão, o Teu Evangelho, para que outras pessoas se cheguem ao Teu poder. Que o Senhor venha ter misericórdia dessa igreja, que possamos, Pai, nos dedicar à oração, ter uma vida de oração, entendendo o nosso chamado, entendendo, Pai, que podemos, Pai, ser cada vez mais pequenos Cristos. Que o Senhor venha nos ajudar em nossas deficiências, em nossas fraquezas, que possamos, Pai, ser impactados constantemente pelo poder dos Teus ensinamentos. Em Teu santo nome, no nome amado do Teu Filho Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém.